Bom, irmãos, a gente vai dar então continuidade ao nosso estudo da Carta aos Romanos. Como eu tinha comentado no último encontro nosso aqui, algumas semanas atrás, hoje nós vamos começar a terceira parte da Carta aos Romanos. Eu tinha dito que esse estudo de hoje ele é muito importante, não somente porque o capítulo 5 de Romanos é um dos capítulos mais bonitos e mais importantes da Bíblia, mas porque também hoje nós começamos essa terceira parte da Carta aos Romanos. Vamos lembrar do que Paulo trabalhou até aqui. A primeira parte da Carta aos Romanos, que vai ali do capítulo 1 até metade do capítulo 3, Paulo ele fala sobre a necessidade da justificação. Em outras palavras, Paulo fala sobre a depravação total da humanidade. Os seres humanos são pecadores, tanto gentios quanto judeus. Se eles são pecadores, eles necessitam de justificação, eles necessitam de salvação. E Paulo disse, já no capítulo 1, que a única forma do ser humano ser salvo é através do Evangelho. Através da pregação do Evangelho é a única maneira do ser humano, tanto gentio quanto judeu, ser salvo. Lá no capítulo 1 ele disse: eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, ali do capítulo 1 até metade do capítulo 3, Paulo fala justamente sobre essa necessidade de justificação. Tanto os gentios quanto os judeus precisam ser justificados diante de Deus. Os gentios rebelaram-se contra Deus, rejeitaram a revelação natural que Deus deu, rejeitaram a revelação que Deus deu a eles no pensamento, na mente. Lembra que Deus disse que gravou algumas coisas, alguns padrões morais na mente dos seres humanos? Os gentios rejeitaram isso, se rebelaram contra Deus. E os judeus, que se vangloriavam de terem a lei, também estão debaixo da ira de Deus. Paulo mostra que gentios e judeus estão no mesmo nível, debaixo da ira de Deus. Por quê? Porque embora os judeus tivessem a lei, ali a revelação especial de Deus, eles não cumpriam a lei. Então, ter a lei não adianta de nada se você não cumpre a lei. E o argumento de Paulo, e nós vimos isso aqui em vários estudos, é de que ninguém é capaz de cumprir toda a lei. Ninguém é capaz de atingir esse padrão de Deus. Por mais que você cumpra 99,9% da lei, se você quebra esse pouquinho que resta, você é culpado de ter quebrado tudo. Porque nós estamos falando sobre Deus. Nós estamos falando sobre um padrão de perfeição. Nós não estamos falando de um padrão humano, onde se você cumprir 99% já está maravilhosamente bem. Não. Nós estamos falando do padrão de Deus. E Deus, o padrão dele é a perfeição. Então, ninguém consegue agradar a Deus por meio das suas obras. Ninguém consegue agradar a Deus por meio da sua obediência. Por quê? Porque o padrão de Deus é perfeição. O padrão de Deus não é quase lá. Não é 99%. O padrão de Deus é a perfeição. Então, do capítulo 1 até metade ali do capítulo 3, Paulo fala sobre essa necessidade de salvação, necessidade de justificação. Do final ali do capítulo 3 até o último estudo que a gente teve, o final do capítulo 4, Paulo vai falar sobre o meio da justificação. Tudo bem, se todos são pecadores, se todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus, ninguém consegue atingir essa justificação pelas suas obras. Como então o ser humano vai conseguir ser justo diante de Deus se não consegue ser por meio das obras? Paulo fala sobre isso. Do final do capítulo 3 até o final do capítulo 4, ele vai mostrar que o meio para o ser humano ser justo diante de Deus é através da sua fé. A justificação do ser humano, então, ocorre por meio da sua fé e não por meio das suas obras. Por quê? Porque por meio da sua fé, ele vai agora se apropriar da obra de Cristo. Cristo foi o único que atingiu o padrão de Deus. Cristo foi o único que atingiu o padrão da perfeição, que obedeceu do começo ao fim. Cristo foi o único. Nós não conseguimos. Já que Cristo foi o único, eu deposito essa fé, essa confiança na obra de Cristo. Quando eu deposito essa confiança na obra de Cristo, o que acontece? A justiça de Cristo, ou seja, os méritos dele, porque ele obedeceu tudo certinho, os méritos dele passam para mim, porque eu depositei a minha fé nele.
e a minha culpa, o meu castigo que eu merecia, foi descontado nele na cruz. Essa é a justificação pela fé. Quando eu deposito a minha fé em Cristo, a justiça dele, que ele merecia por ter cumprido toda a lei, passa para mim e os meus pecados, a minha culpa, são descontados, castigados em Jesus. Essa é a forma, a única maneira do ser humano ser justo diante de Deus, por meio da sua fé no sacrifício de Jesus. A gente terminou o último encontro vendo isso. A partir de hoje, a partir do capítulo 5, Paulo vai iniciar essa terceira sessão da carta aos Romanos, onde ele vai começar a mostrar os frutos da justificação. Tudo bem, um ser humano justificado diante de Deus, um ser humano que depositou a sua fé em Cristo, que teve ali a justiça de Cristo imputada nele, o que isso resulta na vida desse ser humano? Quais são os frutos da justificação? Paulo vai começar a falar sobre isso aqui no capítulo 5. Hoje nós vamos só até o verso 11, lembrando, o texto que nós vamos ver aqui hoje, o capítulo 5 no total, é um dos textos mais bonitos de toda a Bíblia. Eu aconselho vocês depois a gastarem horas, dias, semanas nesse texto, porque ele é muito rico, ele é muito bonito e dá para tirar muita coisa desse texto. Hoje nós vamos só até o verso 11, onde eu coloquei como título dessa sessão, o amor de Deus nos sustenta nas tribulações. Esse é o tema que eu coloquei para essa sessão. Mas basicamente, essa nova parte que Paulo vai começar hoje aqui, essa terceira parte, mostrando os frutos da justificação, Paulo vai trabalhar isso até o final do capítulo 8. Basicamente, no capítulo 5, Paulo vai mostrar que um dos frutos da justificação é que agora nós estamos livres da ira de Deus. Isso é basicamente o que ele vai falar em todo o capítulo 5. Já que nós somos justificados, nós estamos livres da ira de Deus. Ele fala isso no capítulo 5. No capítulo 6, ele vai mostrar que nós, justificados, estamos livres do domínio do pecado. No capítulo 6, ele vai começar assim, tudo bem, se a justificação acontece pela graça, não por alguma obra minha, então não preciso mais fazer nada. Então eu vou continuar vivendo a minha vida normal. E aí ele começa o capítulo 6 dizendo, mas como é que nós vamos viver no pecado se nós morremos para o pecado? Então ele vai mostrar que uma das consequências, um dos frutos também de uma pessoa salva é ela agora ser livre do domínio do pecado. Ela não é mais dominada, escravizada pelo pecado. No capítulo 7 ele vai mostrar que nós estamos agora livres também da lei, aquela lei que tanto nos aprisionava, porque nós não conseguíamos cumprir ela. Tem aquela passagem famosa, Diego, de aquilo que eu quero fazer, isso eu não faço, mas aquilo que eu não quero, eu acabo cometendo. Isso está lá no capítulo 7. Paulo vai mostrar, então, que um dos frutos também da justificação é essa libertação da lei. A lei que tanto nos aprisionava, nós finalmente estamos livres dessa lei. E, finalmente, no capítulo 8, onde ele vai encerrar essa terceira parte da carta aos Romanos, ele vai mostrar que nós, justificados, também estamos livres da morte, dessa morte eterna. O capítulo 8 é aquele capítulo bonito, que começa dizendo, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, nós temos todos esses frutos, que a justificação gera na vida do ser humano. Se a gente for levar assim para a nossa linguagem dos dias de hoje, até então Paulo falou sobre a justificação. A justificação seria o quê? No que a gente conhece? A conversão da pessoa. Isso é a justificação, a conversão da pessoa. E o que ele vai trabalhar a partir do capítulo 5 até o capítulo 8 vai ser um processo de santificação. A santificação, sim, é um processo onde a pessoa vai ser livre do pecado, livre da lei, livre da ira, livre da morte. Paulo vai falar sobre tudo isso até o capítulo 8. E aí o capítulo 9 adiante fica mais difícil. Até lá a gente já vai ter crescido um pouco aqui para a gente conseguir. Certo? Então vamos começar? Alguma pergunta até aqui? Não? Então vamos lá. Verso 1 e 2. Tendo sido... Já vamos parar aqui. Tendo sido. Ele não está falando estando... sendo justificado, tendo sido. O que isso já mostra para nós? A justificação é um ato, um momento, um instante. A salvação de uma pessoa acontece em um momento, em um instante. Não é um processo, é um instante. Tendo sido, pois, justificados pela fé,
temos paz com Deus pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a primeira marca que Paulo traz de uma pessoa que foi justificada pela fé. A primeira coisa que essa pessoa passa a usufruir é paz com Deus. Isso aqui vai ser muito importante, nós diferenciarmos essa paz com Deus da paz de Deus. Muito importante isso aqui. Paulo trabalha, principalmente na carta aos Filipenses, sobre a paz de Deus. O que é a paz de Deus? É aquela paz que Deus nos dá, né, que excede todo o entendimento, que eu posso estar passando o que for, mas eu estou ali, em paz, né? Eu tenho essa paz de Deus. A paz com Deus é um pouco diferente. Por quê? Porque essa paz com Deus não fala tanto sobre o meu sentimento. Fala muito mais sobre qual é a minha posição diante de Deus. Então eu posso sim ser uma pessoa que tem paz com Deus, porque eu fui justificado, e ao mesmo tempo eu estou extremamente turbado. As coisas ao meu redor assim estão tirando literalmente a minha paz, porque essa paz de Deus, às vezes nós fraquejamos muito nela. Sabe, mesmo um cristão, muitas vezes essa paz de Deus, nós deixamos muito a desejar em exercitar esse fruto, né, que é um dos aspectos do fruto do Espírito, essa paz independente das situações. Ela varia bastante, em muitos momentos nós fraquejamos, nós perdemos essa paz de Deus, mas a paz com Deus independe do meu sentimento. Por quê? Porque ela fala sobre a minha posição diante de Deus. E a minha posição diante de Deus não depende do meu sentimento. O que então é essa paz com Deus? É eu estar diante de Deus agora não mais como um inimigo. Eu estou diante de Deus agora não mais como alguém que é alvo da ira dele. Eu estou diante de Deus agora como alguém que foi justificado, como alguém que foi perdoado. Deus não olha mais para mim hoje como um alvo da ira dele. Por quê? Porque a ira dele já teve o alvo, que é o Filho dele. Os meus pecados já foram descontados no Filho de Deus. Então essa paz com Deus independe do meu sentimento. Eu posso não estar em paz de espírito, mas ainda assim ter paz com Deus. Obviamente, essa paz com Deus vai gerar, sim, resultados na minha vida, vai gerar, sim, resultados sentimentais em mim. Eu posso hoje deitar na minha cama e dormir sem o medo de que Deus me mate enquanto eu durma, sem o medo de que Deus me fulmine enquanto eu durma. Por quê? Porque eu sei que através de Cristo eu tenho paz com Deus. Deus não está mais procurando um alvo para descontar a sua ira. Não. Ele já descontou a sua ira no Filho. Então, sim, essa paz com Deus gera resultados na minha vida. Mas o que eu quero fazer é essa diferenciação da paz de Deus com a paz com Deus. Essa paz com Deus fala sobre o nosso posicionamento diante de Deus. Nós que fomos justificados, não estamos mais diante de Deus como inimigos. Nós estamos agora diante de Deus como filhos, aceitos diante dele. Então, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Como? Pelo nosso Senhor Jesus Cristo. A única forma do ser humano estar diante de Deus, não como um inimigo, é através de Jesus Cristo. A gente vai ver um vídeo aqui do Augustus, onde ele vai mostrar isso, que existem duas ocasiões. Existem pessoas que, através ali de boas ações, de caridade, de coisas que supostamente são boas e que eles fazem, eles acham que, não, Deus está de boa comigo, olha o tanto de coisa boa que eu faço. Existem essas pessoas. E existem outras pessoas que não fazem absolutamente nada, são ateus, mas pensam assim, não, olha aqui, eu vivo uma vida boa, eu tenho dinheiro, eu tenho uma família boa, eu tenho saúde, eu estou tranquilo. Esses dois casos acham que Deus está de boa com essa pessoa. Acham que tudo está bem. Mas o que Paulo mostra aqui é que a única forma de nós termos paz com Deus, ou seja, nós estarmos diante de Deus, não como inimigos, a única forma é pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Não existe boa ação que me faça ser inocente diante de Deus. Não existe nenhuma coisa nesse mundo, fora desse mundo, que me faça se achegar diante do trono de Deus como inocente, se não for Jesus Cristo. A gente viu,
quando a gente estudou o livro do Apocalipse, e também aqui nas pregações sobre o livro do Apocalipse, que a única forma, e também no estudo de Hebreus, a única forma de nós adorarmos a Deus, nós, os cristãos, a única forma de nós adorarmos a Deus é através do nosso sacerdote. Cristo é o nosso sacerdote, ou seja, é Ele que me representa diante de Deus. É a única forma de nós nos achegarmos a Deus. Mesma coisa que ele está falando aqui. A única forma de nós estarmos diante de Deus é através do nosso sacerdote. Com isso aqui a gente pode tirar muita coisa. Ó. Ímpio não adora. Ah, mas você não viu o vídeo do cantor fulano de tal adorando? Ele podia estar cantando. Adorando, o ímpio não adora. Só cristão adora. Porque nós só conseguimos estar diante de Deus se nós tivermos o nosso sumo sacerdote. Então, se uma pessoa não tem Cristo, ela não chega diante de Deus. Se uma pessoa não crê em Cristo como seu Salvador, ela não consegue adorar a Deus. A única forma de nós estarmos diante de Deus, inocentes, a única forma de nós nos achegarmos a Deus em adoração é através de Jesus Cristo, através do Cordeiro, através do sacerdote. É a única forma de nós estarmos lá. E ninguém nesse mundo é maluco de se achegar diante de Deus sem estar revestido pelo sangue do Cordeiro. Porque se nós nos achegamos diante de Deus sem esse sangue que nos limpa de todo pecado, nós sim seríamos fulminados. Por isso, a única forma de nós nos achegarmos diante de Deus em paz, ou seja, não como inimigos, mas agora como uma pessoa inocente, uma pessoa justificada, é através do Senhor Jesus Cristo. Verso 2, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes. Assim nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Olha isso aqui. Por meio de quem obtivemos acesso. Isso aqui dá uma ideia. Não só Cristo nos introduziu. Cristo não fez só isso através do sacrifício. Ó, pronto, agora você se vira aí. Eu te coloquei aí, viu? Agora você se vira aí. Cristo nos deu acesso. Nós somos literalmente hoje como filhos na casa de um pai. Nós nos achegamos agora diante do trono de Deus com livre acesso. O autor de Hebreus chega a usar a palavra ousadia. Se aproxime com ousadia da presença de Deus. Foi isso que Cristo conquistou por nós na cruz. Esse acesso pela fé a esta graça. E olha esse outro detalhe. Na qual estamos firmes. Isso aqui vai ser uma outra coisa que Paulo vai trabalhar muito nesses 11 versículos que a gente vai ver hoje. O sacrifício de Cristo por nós na cruz não somente nos dá essa introdução, nos coloca lá, não somente nos dá essa salvação, igual a gente muitas vezes imagina, né? Não, no momento que você se converte ali, no momento que você aceita Jesus, que você se batiza, ali você é salvo, mas a partir desse momento, ó, aí você se vira, não vai, sabe? É uma folha em branco, no sentido assim, se você cometer algum pecado, Jesus morreu pelos seus pecados do passado. Agora é você e Deus. A gente tem muito essa ideia. O que Paulo vai mostrar, e a gente vai ver nesses 11 versículos aqui de hoje, é que Deus, através do sacrifício de Cristo, não conquista somente essa introdução. Pronto, eu agora abri o caminho, coloquei você aí dentro, agora se vira. Cristo, através do seu sacrifício, é forte o bastante para nos manter firmes. Já antecipando, porque é um argumento assim, incontestável e genial de Paulo, o argumento de Paulo, Diego, é o seguinte: como que nós éramos quando Cristo fez isso na cruz por nós? Santos ou pecadores? Pecadores. Perdidos, depravados. E ele foi lá e fez aquilo por nós. O que nós somos hoje? Justos, inocentes, não mais inimigos, amigos de Deus. E aí o argumento de Paulo é: tá, e vocês acham que agora ele não vai mais fazer nada? Se antes ele demonstrou tão grande poder, morrendo por inimigos, por pecadores, hoje que agora nós somos amigos e justos, ele não vai exercer tamanho poder em nós agora para nos manter firmes? Cristo não parou de trabalhar quando ele nos salvou, irmãos. Ele agora trabalha para nos manter firmes.
Isso aqui é uma coisa que a gente tem que ensinar sempre. Fica parecendo que a gente está enxugando gelo, mas salvação não se perde, irmãos. Por quê? Porque não depende de mim. Se dependesse de mim, eu perderia. Se dependesse de mim, na verdade, eu nem teria nada. Salvação não se perde, por quê? Porque Cristo é forte. Não porque eu sou forte, porque Cristo é forte. Porque a obra dele foi forte o suficiente, não somente para me salvar, mas para me manter firme, para me manter salvo. Isso, obviamente, não quer dizer que um salvo não vá ter os seus momentos de altos e baixos, mas Cristo é poderoso, irmãos. Cristo é poderoso o bastante para manter essa pessoa perseverante até o final. Paulo está mostrando que através dessa graça, ele conquista acesso para nós, através do sacrifício, ele conquista acesso para nós, e nós ficamos firmes nessa graça. Por meio da obra dele na cruz, ele traz perseverança. Essa é uma das marcas que um crente salvo tem, ele é perseverante. Ele é perseverante até o fim. Ele tem os seus vacilos, mas ele está ali, perseverante até o fim. O apóstolo Pedro chega a dizer, aqueles que se afastam e não voltam mais, na verdade nunca foram dos nossos. Porque se fossem dos nossos, eles teriam a marca da perseverança até o final. É uma das marcas do sacrifício de Cristo. Ele não somente me salva, não somente me levanta, mas ele também me mantém de pé. Me mantém caminhando até o final. A perseverança dos santos, né? É assim que nós chamamos essa doutrina. Assim, nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Essa palavra aqui revela justamente uma grande alegria. Nós nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Eu gosto muito desses dois versículos, porque Paulo trabalha aqui sobre passado, presente e futuro. A justificação muda toda essa nossa percepção da realidade. Tendo sido, pois, justificados, um dia todos nós aqui fomos justificados, no dia da nossa conversão, fomos aceitos como inocentes diante de Deus. Tendo sido, pois, justificados, obtivemos acesso pela fé a essa graça. Nós vivemos isso no nosso presente, no nosso dia a dia. E isso também faz nós nos alegrarmos, nos gloriarmos na esperança da glória de Deus. Nós sabemos, irmãos, isso aqui é uma coisa que tem que estar viva na nossa mente, que esse Deus que começou uma boa obra em mim, vai levar isso até o final. Eu posso me gloriar, me alegrar na esperança da glória de Deus, ou seja, um dia essa glória vai radiar mais forte do que nós vemos hoje, porque hoje nós vemos tudo em partes. Hoje eu olho para o Diego, eu vejo a glória de Deus, eu vejo o poder do Espírito Santo, mas eu também vejo um homem. Eu também vejo um homem pecador, um homem falho. Um dia a glória de Deus vai romper toda essa nossa imperfeição. E nós podemos nos gloriar na esperança, nessa certeza de que o Deus que inicia essa obra, Ele vai levar isso até o final. E Ele vai, irmãos, não somente nos transformar por completo, mas transformar esse mundo por completo. A glória de Deus, ela está diretamente ligada com a redenção. O grande plano de Deus é redimir o mundo, redimir todas as coisas que o pecado corrompeu. Esse é o grande plano de Deus. E quanto mais Ele redime, quanto mais Ele transforma, mais Ele é glorificado. O John Piper trabalha muito isso, de quanto mais eu me permito ser transformado, mais glória a Deus eu dou. E a oração dele sempre era, Deus, não permita que o Senhor seja vencido em mim. Como o Senhor sempre venceu, vença em mim também. Transforme tudo que preciso for ser transformado. E assim ele vai ganhando cada dia mais glória. A justificação, então, não é um processo, é um ato judicial de Deus. Ou seja, Deus, no seu grande tribunal, a partir daquele momento da justificação, da conversão, me considera justo, me considera inocente. A primeira e principal bênção que a justificação traz é a paz com Deus. Isso não é apenas um sentimento de paz, é um posicionamento de segurança.
Paulo destaca aspectos do passado, do presente e do futuro sobre a justificação. Alguém justificado se gloria, ou seja, se alegra, exulta quando pensa no futuro. Então a morte, o futuro, não é uma preocupação para nós. No final desse estudo de hoje eu vou mostrar um trecho de um livro para vocês, assim, que é na prática, porque aconteceu de verdade, na prática como que um cristão justificado lida com a morte. A justificação não é um processo, mas um ato legal, forense, judicial de Deus, no qual ele declara, sobre a base da justiça de Cristo, que todas as demandas da lei estão satisfeitas com respeito ao pecador. Portanto, a justificação não é algo que Deus faz em nós, mas por nós. Eu tinha comentado isso quando a gente passou sobre a justificação, que pode acontecer de uma pessoa justificada, uma pessoa que se converteu, não sentir nada. Por quê? Porque isso não é algo que acontece dentro dela, é algo que acontece no tribunal de Deus. No tribunal de Deus, Deus agora considera essa pessoa justa. Claro, existem conversões que são muito mais performáticas, a pessoa cai no chão chorando, ela reconhece que ela é pecador, mas existe gente seco, irmãos. Existe gente que não chora por nada. E assim, não quer dizer que essa pessoa não foi justificada, não quer dizer que essa pessoa não se converteu. Por quê? Porque isso não acontece dentro de mim. Isso acontece no tribunal de Deus. Deus agora me considera justo. Por quê? Porque eu criei em Cristo de todo o meu coração. Eu reconheci os meus pecados, reconheci Cristo como meu Salvador. Deus, então, me considera inocente a partir daquele momento. A justificação é um ato e acontece uma única vez. Não há graus na justificação. Ela é instantânea, completa, final. O homem é justificado por completo ou não é justificado. Olha isso, o crente mais fraco está tão justificado quanto o santo mais piedoso. Pela justificação, somos remidos da pena do pecado, perdoados e recebemos o favor de Deus. Pela justificação, todos os nossos pecados presentes, passados e futuros já foram perdoados. Então não existe uma pessoa mais justificada do que a outra. Porque a partir do momento que você é justificado, Deus não apagou simplesmente seus pecados do passado. Os seus pecados do passado, do presente e do futuro foram perdoados. Então, a partir desse momento, você é salvo por Deus. Você foi salvo por Deus. Então a pessoa vai viver desleixada. A gente está vendo que a justificação gera resultados na vida dessa pessoa. Comentário aqui do John Calvin. Todos nós, por natureza, somos filhos da ira. Porém, esta graça nos é comunicada pelo Evangelho, visto ser ele o ministério da reconciliação. O nosso ingresso no reino de Deus é através do benefício desta reconciliação. Paulo, pois corretamente, põe diante dos nossos olhos a promessa certa, em Cristo, da graça de Deus, com o fim de afastar-nos mais eficientemente da confiança em nossas obras. Ele nos ensina, por meio da palavra acesso, que a salvação tem sua origem em Cristo, e assim exclui as preparações por meio das quais os tolos acreditam poder antecipar a misericórdia divina. É como se Paulo dissesse: Cristo encontra o indigno e estende-lhe sua mão para libertá-lo. E imediatamente acrescenta que é pela continuação da mesma graça que a nossa salvação permanece firme e segura. Com isso, ele quer dizer que a nossa perseverança não se acha fundamentada em nosso próprio poder ou empenho, mas tão somente em Cristo. Comentário do Douglas Moo: paz com Deus. Não um sentimento interior de bem-estar ou de sentir-se em paz. Essa é a paz de Deus, citada em Filipenses 4:7. Mas a situação exterior de estar num relacionamento de paz com Deus. Isso é a paz com Deus. Precisamos reconhecer que Paulo concebe essa paz com Deus ou reconciliação como nascida de uma situação de hostilidade. Foi quando éramos inimigos de Deus que ele nos reconciliou. Éramos pecadores, fracos, iníquos, quando Deus, em seu amor, levou-nos a um novo relacionamento de paz com ele. A paz com Deus vem por meio de, e somente por meio de, nosso Senhor Jesus Cristo. Comentário do John Murray: a consumação da redenção, no ensino do Novo Testamento, coincide com a manifestação da glória de Deus. Foi o que eu comentei. A glória de Deus, ela é aumentada cada dia mais conforme Deus vai redimindo a sua criação. Os seres humanos, o mundo,
E isso é mais do que coincidência, devido ao fato de que a glória de Deus se tornará manifesta, a redenção será consumada e a esperança dos santos concretizada. Quando indagamos como o alvo da esperança do crente pode ser chamado de a glória de Deus, outro elemento da doutrina do Novo Testamento tem de ser levado em conta, ou seja, o crente será conformado à imagem daquela glória que será revelada. Seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Comentário do Hernandes de novo. Quem foi justificado não teme o futuro. A morte já não mais o apavora. O porvir é o seu anseio. A glória, sua expectativa mais excelsa. A palavra traduzida por gloriamos significa um regozijo exultante, uma alegria triunfante, uma firme confiança em Deus, inspirada pela certeza de que temos paz com Deus. Compartilhar desse celeste esplendor, contemplar o Rei em sua formosura e ser como Ele quando o virmos em sua majestade e glória, tudo isso é a inspiradora esperança daqueles que foram justificados pela fé. Irmãos, quando a gente fala que uma pessoa que não tem certeza da salvação, isso pode parecer uma coisa boba, uma coisa simples, mas não é, irmãos, não é. Eu não estou dizendo que uma pessoa que não tem certeza da salvação não é salva. Pode acontecer de uma pessoa salva não ter certeza da salvação, porque ainda não entendeu. Mas assim, é uma coisa muito cruel, é uma coisa muito triste de você pensar, sabe por quê? Porque essa pessoa, literalmente, ela vai viver a vida dela com medo do futuro. Ela vai viver a vida dela com medo da morte. Ela vai viver a vida dela com medo de tudo isso. Por quê? Porque ela não tem certeza da salvação dela. E aqui entra a parte que eu digo que é perigosa. Se ela não tem medo do futuro, se ela não tem medo da morte, por quê? Porque ela confia demais nela mesma. Então, pode acontecer de uma pessoa que não tem certeza da salvação viver uma vida tranquila. Por quê? Porque eu ando em santidade. Porque eu vivo uma vida reta com Deus. Pode ser verdade que você vive uma vida em santidade, uma vida reta com Deus, mas nós não estamos falando do padrão selo da promessa. Nós estamos falando do padrão divino. O padrão divino é perfeição. E eu não preciso te conhecer, mas eu sei que você não atinge ele. Então, nossa confiança não pode estar em nós mesmos. Por quê? Porque nós não estamos falando do padrão aqui da nossa igreja. Nós estamos falando do padrão divino. Para entrar naquele santuário é só perfeição. Só perfeição. E eu sei que nenhum de nós atinge isso. A única forma de nós sermos perfeitos é nós estarmos banhados pelo sangue perfeito. Assim nós podemos entrar. Então nós temos certeza da nossa salvação não pelos nossos méritos, mas pelo mérito de Cristo. Uma pessoa que não tem certeza da sua salvação mostra que os olhos dela ainda estão voltados para ela mesma. E aí ou ela vai viver atormentada pelo medo do futuro, pelo medo da morte, pelo medo da ira de Deus, ou ela vai viver esse tipo de vida, que é uma vida extremamente triste e infeliz, achando que eu acordei salvo, aí eu pequei na hora do almoço, agora eu já estou no inferno. Aí eu me arrependi, eu estou no céu. Aí eu pequei, eu estou no inferno. Ou ela vai viver esse tipo de vida, que é uma vida cruel, muito triste, de você mudando de posição a todo momento, ou ela vai viver uma vida tranquila, confiando nos próprios méritos. E isso é pior ainda. Porque isso sim eu digo com toda certeza que é uma característica de uma pessoa que não é salva. Uma pessoa que ainda confia nos seus próprios méritos. Então, uma pessoa justificada, ela não tem medo do futuro. Nós temos paz com Deus, nós confiamos na obra de Cristo, não na nossa própria obra. Um pedaço aqui do comentário do Augustus. A paz com Deus é o resultado da justificação, não é um sentimento. Significa simplesmente, como eu já expliquei, que nós não estamos mais em guerra contra Deus, não estamos mais debaixo da sua condenação, Ele nos perdoou e nos aceitou completamente. Então, isso não se perde. Isso também não é alguma coisa que é resultado de qualquer experiência minha ou sentimento meu, ou qualquer coisa que eu tenha feito. Isso é um ato de Deus. Deus me perdoou e agora Deus declarou a paz dele para comigo. Acabou a guerra entre mim e Deus. Isso se chama paz com Deus. Mas agora existe a paz de Deus, que é aquele sentimento de uma consciência em paz com relação a Deus, em que a pessoa se sente aceita por Deus e que ela se sente tranquila em relação a Deus.
E isso traz uma grande alegria, uma paz e uma tranquilidade ao seu coração. Essa é a paz de Deus, que Deus coloca em nossos corações. Só que essa paz de Deus, às vezes pode ser perturbada. Às vezes ela tem altos e baixos. E às vezes uma pessoa que já está em paz com Deus, ela não está sentindo paz no coração, pelos problemas da vida, pelos desafios e às vezes até pelos tropeços e pecados que essa pessoa comete. Justificados pela fé, nós temos paz com Deus. E o resultado dessa paz que nós temos com Deus é a paz de consciência, é a paz do coração, é a tranquilidade que nós desfrutamos aqui nesse mundo diante de Deus. Pode ter momentos de variação, uma pessoa salva verdadeiramente, às vezes pode estar no fundo do poço, mas ela não perdeu a paz com Deus, mas apenas a paz de Deus no seu coração. Uma vez que ela confia em Deus outra vez, descansa em Deus e nas suas promessas, confessa os seus pecados, então a paz de Deus volta outra vez ao seu coração. Ele dá os exemplos, né, de que pessoas às vezes vivem uma suposta paz, mas não têm paz com Deus. Foi os exemplos que eu dei aqui. Pessoas que fazem caridade. Não, Deus está de boa comigo, olha o tanto de coisa boa que eu faço. E essa pessoa tem uma certa paz na sua vida, uma consciência tranquila, mas não tem paz com Deus, porque ainda confia nas suas próprias obras. E ele dá o outro exemplo também de pessoas que não estão nem aí com nada. Nem aí com nada, às vezes nem acreditam em Deus, tem uma consciência tranquila, mas não tem paz com Deus. Então as duas coisas não necessariamente estão ligadas. Sim, a paz com Deus, esse nosso posicionamento, não mais como inimigos diante de Deus, gera sim uma paz de Deus em nós. Agora nós temos paz, né, independente da situação, mas não necessariamente uma pessoa que tem essa consciência tranquila está em paz com Deus. Versos 3 e 4, não só isso. Ou seja, não somente nos gloriamos em Deus, na esperança da glória de Deus. Não só isso. Mas também nos gloriamos nas tribulações. Porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança produz um caráter aprovado. E o caráter aprovado produz esperança. Outras marcas da justificação na vida de uma pessoa. Um crente que foi justificado, uma pessoa justificada, salva, convertida, ele agora se gloria nas tribulações, se gloria nas dificuldades. Não porque o cristão é um masoquista, não porque o cristão gosta de passar sofrimento. Não, minha vida está tranquila demais, vou arrumar um sofrimento para mim. Não. A gente inclusive ora para que Deus não coloque a gente em sofrimentos. Super normal e super certo de nós fazermos. Então nós não procuramos sofrimentos. Mas alguns sofrimentos são inevitáveis. Nós sabemos, como cristãos, nós sabemos disso, que nós vamos passar por tribulações. A diferença do cristão justificado para aquele que não foi justificado, que não crê em Cristo, é que nós nos gloriamos nas tribulações. Não porque ela em si é algo bom, mas porque ela gera algo bom. Porque o resultado da tribulação na vida do cristão é algo maravilhoso. O ímpio, quando passa por tribulações, ele vai maldizer Deus cada dia mais. Uma ilusão que nós temos é, às vezes a gente conhece um amigo, um parente, Deus, ele não vem, dá uma apertada lá que daí ele vem. Aí, às vezes, ele vai ficar mais distante ainda. Nós vemos isso no Apocalipse, não é? No Apocalipse, demônios em forma de gafanhoto invadem o mundo. E qual o resultado? Maldiziam a Deus cada dia mais. O sofrimento só gera bons resultados na vida do cristão. As tribulações só geram bons resultados na vida do cristão. Não é o sofrimento que converte ninguém. Não. A fé, o constrangimento diante de Deus gera conversão. Não o sofrimento por si só. Sim, Deus pode usar o sofrimento, mas não é o sofrimento que gera conversão na vida de alguém. Nós nos gloriamos nas tribulações porque elas geram bons resultados em nós. Não por si só também, porque Deus usa elas para gerar bons resultados em nós. Quais resultados são esses? Nos gloriamos nas tribulações porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A nossa fé fica mais forte conforme nós passamos por tribulações. É meio lógico, não é?
Como é que eu vou ter uma fé mais forte se eu não for exposto a algo mais forte? Algo que até então eu não tinha enfrentado. Essa palavra que tribulação, existia um instrumento naquela época, que era um instrumento, se eu não me engano, era o tribulum. Ele era passado em cima de cereais, principalmente de trigo. E ele era de madeira, né? E ele era rolado assim com força em cima do trigo, em cima dos cereais. Para quê? Para separar a semente da palha. É a mesma palavra. A tribulação é algo que Deus usa em nós, nos amassando, passando em nós, para que a gente perca a palha. E os nossos frutos vão aparecendo. Os nossos frutos, essas melhoras no nosso comportamento aparecem nas tribulações. Nós nos gloriamos nas tribulações porque elas aumentam a nossa perseverança. Ela faz a gente ficar não mais incrédulo, não mais maldizendo o nome de Deus, mas perseverantes. Com uma fé alicerçada, com uma fé agora que olha para essa dificuldade, olha para essa tribulação, Deus vai acabar com isso. Um dia Deus vai colocar fim em todo o sofrimento. Se não for nesse mundo, nós temos a certeza de que no mundo por vir o sofrimento não entra. Então é justamente a tribulação que vai aumentar essa nossa perseverança. E essa perseverança vai produzir em nós um caráter aprovado. Algumas traduções aqui vai estar experiência. A perseverança produz experiência, um caráter aprovado. A experiência dá o sentido de algo que foi provado. Foi colocado no fogo para perder as suas impurezas. É justamente essa vida perseverante, irmãos, que passou ali pela tribulação, que vai ser cada vez mais purificada. Sempre que tribulação aparece na Bíblia, vai ter essa ideia de algo sendo purificado. Um metal precioso sendo colocado no fogo. Essa é a forma que Deus faz a nossa espiritualidade melhorar. Essa é a forma que Deus faz para nos purificar. Essa é a forma que Deus faz com que nós tenhamos um caráter aprovado, através dessa perseverança que só nasce na tribulação. E esse caráter aprovado vai produzir esperança. Essa esperança justamente de que um dia Deus colocará fim a todo sofrimento. Um dia Deus colocará fim a todo sofrimento. Nós precisamos, irmãos, ter uma perspectiva diferente do sofrimento. Não que nós vamos caçar sofrimento para nós, mas nós precisamos ter uma perspectiva diferente, irmãos, diante do sofrimento, e a gente precisa ter a consciência de que a gente só cresce no sofrimento. O autor de Hebreus, e esse é um texto muito discutido, mas o autor de Hebreus diz que Cristo, como homem, aprendeu tudo o que aprendeu porque sofreu. Aprendeu obediência porque sofreu. Cristo. Como é que Cristo ia saber o que é a obediência de eu orar no Getsêmani, suando sangue, porque tem a ira de Deus me esperando ali no outro dia? Como é que eu vou saber o que é essa obediência de mesmo assim eu vou, se eu não passar? Ele aprendeu a obediência também através do sofrimento, e assim somos nós. Assim somos nós também. Muitas coisas nós só vamos aprender, a nossa perseverança vai ser aumentada, a nossa esperança vai ser aumentada, a nossa fé vai ser aumentada quando nós passarmos por tribulações. Paulo mostra que os resultados da justificação também nos capacitam a viver neste mundo. O cristão não se alegra no sofrimento por si só, ele se alegra sabendo dos resultados do sofrimento. Aquele que foi justificado sabe que Deus está formando nele o caráter de Cristo. O caráter aprovado é Deus formando em nós Cristo. E Deus forma Cristo em nós através do sofrimento. Eu não lembro se era o Calvino. Eu acho que é o Calvino, que ele tem um comentário dizendo que os sofrimentos fazem Deus esculpir em nós a beleza de Cristo. E isso é maravilhoso, irmãos. Isso é maravilhoso. Todos nós éramos inimigos de Deus. Todos nós éramos inimigos de Deus. Então, quando Cristo diz para nós amarmos os nossos inimigos, Ele é um exemplo vivo disso. Eu amo todos vocês, todos os meus inimigos. E Cristo muitas vezes vai nos passar nesse moinho, nessa tribulação, para moldar em nós a beleza de Cristo, esses atributos, esse caráter aprovado. E para fazer isso, Deus usa os meios necessários. Comentário do Hernandes, a palavra grega dokmi, traduzida por experiência, na nossa está caráter aprovado,
significa literalmente algo provado, aprovado. Por isso que a NVI já colocou o caráter aprovado, né? Essa palavra era usada para descrever o metal submetido ao fogo, com o propósito de remover-lhe as impurezas e torná-lo um metal provado, legítimo, puro. William Hendrickson diz que, assim como o fogo purificador do ourives livra o ouro e a prata das impurezas que no estado natural a ele aderem, também a paciente resignação ou perseverança dos filhos de Deus os purifica. A palavra dokmi, portanto, significa caráter provado e aprovado, como resultado de um teste de julgamento. Comentário do Calvino: o apóstolo Paulo antecipa possíveis escárnios dirigidos aos cristãos, que devido à sua exultação, são inusitadamente molestados e afligidos nesta vida, parecendo estar longe de uma condição abençoada. Ele declara que as suas calamidades, longe de impedirem a sua felicidade, até mesmo promovem a sua glória. Todas as aflições que sofremos contribuem para a nossa salvação e felicidade última. Lá no capítulo 8, ele vai chegar no auge desse argumento aqui, mostrando que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu gosto desse comentário aqui porque os cristãos nessa época, né, que Paulo está escrevendo Romanos, ali no ano 60, por aí, os cristãos estavam passando por muita dificuldade. E aqui, Paulo está antecipando um possível escárnio. Como assim? Então vocês são os justificados? Vocês são os alegres porque foram justificados? Estou vendo tanto que a vida de vocês anda bem, né? Estou vendo tanto que vocês têm motivo para estar felizes aí, ó, sendo morto, sendo chicoteado. E aí Paulo mostra, mas é justamente por isso. O sofrimento na vida de um cristão, a tribulação na vida do cristão, faz ele exultar, faz ele se gloriar. Não porque ele gosta disso, mas porque ele sabe o que isso gera nele. Ele sabe que isso transforma ele para melhor. A sua afirmação de que os santos se gloriam em suas tribulações não deve ser entendida como se não temessem e nem fugissem da adversidade, ou não sentissem a dor das aflições e amarguras quando elas lhes sobrevêm. Entretanto, o apóstolo diz corretamente que eles se gloriavam, visto que em sua tristeza e dor são profusamente consolados pela antevisão de que todos os seus sofrimentos são-lhes destinados para que se transformem num grande bem, provindo das mãos do mais indulgente de todos os pais, o Pai Celestial. Os crentes têm sempre suficientes razões para se gloriarem quando a sua salvação é promovida. Comentário aqui do Philip Melanchthon. Pelo julgamento da lei ou da razão, a aflição não traz paciência, mas indignação, na qual a natureza fraca murmura contra Deus, se irrita por ser sobrecarregada por tantas calamidades, buscando evitá-las o máximo possível. No entanto, pelo julgamento do Evangelho, a aflição traz paciência, quando a mente reconhece que são sinais da boa vontade de Deus e que nesses exercícios a fé e a invocação devem ser despertadas. Tudo isso que Paulo está falando aqui são os resultados da pessoa ter sido justificada. Uma pessoa justificada, portanto, passa pelas tribulações não pensando que Deus está punindo ela, mas ela vê as tribulações como uma correção de um pai que ama. Eu fui justificado, eu não estou passando por essa tribulação porque Deus está me castigando. Não, Deus está me moldando, Deus está me fazendo bem. Por isso eu me glorio nessas tribulações. Então, vocês percebem, irmãos, o quanto esse texto ele é importantíssimo e o quanto a nossa compreensão da justificação, o quanto a nossa compreensão de que eu fui salvo por Deus muda a minha perspectiva da realidade. Eu passo a me comportar nesse mundo de uma forma diferente, eu passo a ver as dificuldades de uma forma diferente, eu passo a ver um escárnio de uma forma diferente, uma pessoa que falou algo contra mim de uma forma diferente, eu enxergo tudo isso como algo que vem para que eu seja melhor. Para que a glória de Deus se manifeste cada dia mais em mim. Comentário do Douglas Moo. Provavelmente, para evitar a crítica a seu ensino, Paulo introduz aqui o problema do sofrimento. Podemos imaginar os objetores ao evangelho de Paulo questionando veementemente sobre a sua afirmação de que o cristão está desfrutando de paz com Deus, quando esse mesmo cristão está enfrentando doenças, perseguições, dificuldades de todo tipo. De novo, paz com Deus não necessariamente é a paz de Deus. As pessoas podiam questionar Paulo, como assim os cristãos têm paz com Deus? A única coisa que eles não têm nesse mundo é paz, moço. A única coisa que eles não têm é paz. Mas a
paz com Deus não necessariamente é algo sentimental. Fala sobre o meu posicionamento diante de Deus, não mais como um inimigo dele. De fato, os próprios cristãos da época, como os de hoje, certamente estavam questionando a realidade dessas bênçãos diante do sofrimento. De modo característico, Paulo assume uma postura ofensiva. Não somente é o caso de que os sofrimentos não destroem a realidade dessas bênçãos, como eles próprios são ocasiões para se gloriar alegremente. Os sofrimentos, em vez de ameaçarem ou enfraquecerem a nossa esperança, como poderíamos imaginar, na verdade aumentarão a nossa certeza nessa esperança. A esperança, como um músculo, não será forte se não for usada. É no sofrimento que devemos exercitar com deliberação e firmeza a nossa esperança e a reafirmação constante de esperança em meio a circunstâncias aparentemente desprovidas dela nos dará uma convicção cada vez mais profunda da realidade e a certeza daquilo que esperamos. Verso 5. Essa esperança não nos decepciona, porque o amor de Deus foi derramado no nosso coração por meio do Espírito Santo que Ele nos deu. De novo, voltando ao tema de certeza da salvação. De novo, Paulo acabou de falar que o cristão pode passar por todas essas tribulações e no final ter a sua esperança aumentada. Agora ele mostra que essa esperança não nos decepciona. Que esperança? A esperança de que um dia Deus vai colocar fim no sofrimento. Eu sou um cristão justificado, eu passo por essas tribulações, mas essas tribulações aumentam a minha esperança de que um dia isso não existirá mais. Um dia Deus vai ser glorificado e todas essas marcas do pecado desaparecerão. Essa esperança, segundo Paulo, não nos decepciona. Não é um talvez, vai acontecer. E qual que é o motivo que ele diz? Porque o amor de Deus foi derramado no nosso coração por meio do Espírito Santo que Ele nos deu. Outra coisa que nós precisamos muito ter em mente. O Espírito Santo habitando dentro de você é uma prova máxima de que Deus vai te preservar até o fim. O Espírito Santo habitando dentro de você, segundo Efésios 1:13, segundo 2 Coríntios 1:21, o Espírito Santo é o selo. O Espírito Santo é a garantia. O Espírito Santo é o penhor. O Espírito Santo é a garantia de que essa esperança não vai nos decepcionar. Se nós temos o Espírito Santo habitando dentro de nós, nós podemos ter essa esperança. Um dia eu vou viver sem sofrimento. Um dia Cristo colocará um fim nisso tudo. E Ele estar habitando dentro de mim é uma prova máxima disso. De que Ele vai me preservar até o fim. O Espírito Santo, irmãos, Ele é um vislumbre que nós temos hoje da eternidade. A eternidade nós passaremos ela lado a lado com o Senhor, reconhecendo o Senhor como Ele verdadeiramente é. O Espírito Santo habitando dentro de nós hoje já é um vislumbre da eternidade. Nós estamos vivendo já uma parte da eternidade hoje, com o Espírito Santo habitando dentro de nós. Então a prova de que o apóstolo Paulo dá, de que essa nossa esperança, de que não, eu fui justificado, eu passo por todas essas tribulações, mas eu me alegro, sabendo que isso está me moldando, me tornando cada dia mais parecido com Cristo, produzindo em mim um caráter aprovado, e ao mesmo tempo a minha esperança de que um dia isso tudo vai ser completo, a minha esperança aumenta cada dia mais. O apóstolo Paulo mostra, essa esperança não vai te decepcionar. Vai acontecer realmente. E a prova de que vai acontecer é o Espírito Santo habitando dentro de você. Ei, irmãos, isso aqui a gente precisa muito ter na nossa mente. Nós fomos selados, irmãos. O Espírito Santo ser tratado como um selo, irmãos, é Deus colocando um sinal dizendo, isso aqui é meu. Eu mexo nisso aqui é meu, isso aqui não vai ser rompido. Isso vai continuar assim até o final, porque é meu. E Ele nos mantém perseverantes até o final. A prova, então, que o apóstolo Paulo dá de que essa esperança não vai nos decepcionar é justamente o amor de Deus, e eu gosto dessa expressão, foi derramado no nosso coração o amor de Deus, na nossa conversão. Foi derramado, não foi colocado, foi derramado o amor de Deus no nosso coração por meio do Espírito Santo que Ele nos deu.
Ele nos deu um ato, um momento. Nós, no momento da conversão, no momento que somos justificados, recebemos o Espírito Santo. Nós somos pentecostais, nós sabemos que existe o enchimento do Espírito Santo, né, que nós chamamos de batismo com o Espírito Santo. Mas uma pessoa que é batizada com o Espírito Santo, ela não está recebendo o Espírito Santo pela primeira vez. Nós recebemos o Espírito Santo quando nós somos convertidos, quando nós somos justificados. Nós temos o Espírito Santo morando dentro de nós. E segundo 2 Coríntios 1, 21, ora é Deus quem faz que nós e vocês permaneçamos firmes em Cristo. Ele nos ungiu, nos selou como sua propriedade, pôs o seu Espírito no nosso coração como garantia do que está por vir. Efésios 1, 13. Quando vocês ouviram a palavra da verdade, o evangelho da sua salvação e creram nele, no evangelho, foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. O Espírito Santo morando dentro de nós é essa garantia. Isso aqui também derruba a ideia de que o Espírito Santo ele vive nesse constante vai e volta, de que ele sai de uma pessoa e depois ele volta para uma pessoa, e sai de uma pessoa e volta para uma pessoa. Isso não existe mais, irmãos. Isso existia no Antigo Testamento, porque o Espírito Santo ele vinha, capacitava um juiz, um rei, um profeta para uma missão, e depois, dependendo do que acontecesse, ele se retirava. Hoje, ele faz morada em nós. Esse pensamento ele é tão sem sentido de que, não, eu sou um crente e aí eu tenho o Espírito Santo. Aí ali na frente eu cometo um pecado e o Espírito Santo sai de mim. Tá, e agora? Você faz o quê? Ah, e se você se arrepender, ele volta. Como é que você se arrepende sem ele? Se é ele que te convence do pecado. Vocês percebem? Não faz sentido nenhum. O Espírito Santo habita dentro de nós e nós só conseguimos ser perseverantes até o final porque ele habita dentro de nós. Essa é a garantia que nós temos de que Deus vai nos manter perseverantes até o final. Somente o Espírito Santo nos dá, isso aqui é maravilhoso, somente o Espírito Santo nos dá a convicção do amor de Deus e assim nos transmite graça no meio das tribulações. É isso que ele diz aqui. Essa esperança não nos decepciona porque o amor de Deus foi derramado no nosso coração por meio do Espírito Santo. Só através do Espírito Santo nós podemos ter convicção do amor de Deus. Eu acho que vai ter um comentário que vai falar sobre isso, mas irmãos, um ímpio, uma pessoa que não é cristã, você pode falar sobre o amor de Deus para essa pessoa assim por anos e anos e anos, e essa pessoa não compreende mesmo, porque só quem conhece as coisas do Pai é o Espírito, irmãos, é o único que nos mostra o grande amor que foi derramado sobre a nossa vida. E é só esse Espírito também que vai nos transmitir graça no meio dessas tribulações que nós passamos. Só Ele, só o Espírito Santo consegue fazer um cristão se gloriar por estar passando por uma tribulação. Só Ele. A partir daqui, o apóstolo Paulo vai mostrar o quão grande é esse amor. Talvez esses próximos versículos são um dos versículos mais bonitos de toda a Bíblia. E ele vai mostrar justamente o quão grande é esse amor. Antes do comentário do Melanchthon, a esperança não desaponta, porque nós temos o penhor do Espírito Santo. Não desagrada a mim e é uma conexão. E é um lugar derivado da ordem dos efeitos da promessa e da causa auxiliadora, como se dissesse. Já temos o início e as primícias da vida eterna, ou seja, o Espírito Santo que também nos consola e ajuda e é a garantia da futura glorificação. Comentário do Hernandes. Apenas o Espírito pode comunicar-nos o sentimento do amor de Deus. Mesmo que os pecadores ouçam 10.000 vezes falar do amor de Deus na dádiva do seu Filho, eles nunca são realmente afetados por isso, até que o Espírito Santo entre no seu coração e o amor de Deus seja produzido pela verdade através do Espírito. Mais um comentário. E esse Espírito, em momentos de angústia, de sofrimento, ele nos convence do amor de Deus por nós. Ele nos fala do amor de Deus por nós. Que aquilo que nós estamos passando não é fruto da ira do Pai, mas é a mão bondosa de um pai que está corrigindo um filho, que está indicando o caminho para fazer. Ele derrama esse amor de Deus no nosso coração. Meus irmãos, essas experiências do amor de Deus, elas são experiências. Às vezes a gente fica com medo de ter experiência por conta dos abusos que a gente vê por aí. Tem muito abuso nessa área de experiência, mas o fato de que há abusos na área de experiências não quer dizer que o cristianismo verdadeiro não ofereça experiência.
Existem experiências na vida cristã em que a pessoa sente, ela percebe, é quase que palpável, ela tem consciência plena das realidades espirituais. E de vez em quando Deus faz isso na vida do verdadeiro cristão. Eu tenho certeza que você pode lembrar-se de algumas dessas vezes, no fundo do poço, na angústia do seu coração, passando pelo vale da sombra da morte, de repente as nuvens se dissiparam, o sol brilhou sobre o seu coração, alegria encheu o seu coração, e você viu e conheceu que Deus é o Senhor, que Ele lhe ama, e que Ele fez tudo aquilo, você entendeu o amor de Deus por você. É só o Espírito Santo que pode... Eu estou pulando para a gente mais rápido, mas depois vocês podem assistir esses vídeos lá, que eu vou mandar o conteúdo lá. Mas é só o Espírito Santo que nos dá essa consciência do amor de Deus no meio daquelas tribulações que nós passamos. Todos nós acho que temos testemunho disso, né? De um momento assim onde nós fomos... Eu chamo de você ser constrangido, de você ser amassado, sabe? Pelo amor de Deus. Onde você literalmente perde todas as suas defesas, assim, e o Espírito Santo mostra que você é amado, mesmo assim em momentos onde você não está tão bem, né? O Espírito Santo mostra isso. Versos 6 a 8, de fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo. Embora pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas nisto Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso lugar, apesar de sermos pecadores. Aqui Paulo vai atingir o ápice do argumento dele. Eu já tinha antecipado isso no começo, mas é aqui que ele chega lá. Por que nós podemos ter certeza da nossa salvação? Segundo Paulo, Cristo morreu por nós quando nós ainda éramos pecadores. Ele mostrou tão grande poder, mostrou tão grande amor quando ainda éramos pecadores. E mais abaixo ele vai mostrar que nós somos inimigos de Deus. Quando nós estávamos nesse estado, Cristo demonstrou tão grande amor e tão grande poder por nós. O argumento de Paulo segue a seguinte linha. Agora nós não somos mais inimigos, fomos reconciliados. Agora não estamos mais debaixo da ira de Deus, mas somos filhos. Como você acha que Cristo vai nos tratar agora? Se antes, quando éramos inimigos, pecadores, miseráveis, Ele demonstrou tão grande poder e tão grande amor, nós somos salvos. Agora, não mais inimigos, mas salvos, justificados, Ele vai continuar fazendo muitas coisas para nos manter perseverantes até o final. Esse é o argumento que Paulo segue. No devido tempo, quando ainda éramos fracos aqui no sentido espiritual, no mesmo sentido que Jesus usa no Sermão do Monte em Mateus 5, de alguém pobre, no sentido de que não tem nada para oferecer para Deus, literalmente nada para oferecer para Deus. Quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Todos nós éramos ímpios. Ímpios da ideia de uma pessoa que não tem piedade, não tem nenhum apreço por Deus. Esse é o ímpio, quando ainda éramos ímpios. E aí ele mostra, o amor humano talvez faça isso. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo. Embora pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Esse é o amor humano. Mas nisto Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu no nosso lugar, apesar de sermos pecadores. Paulo então vai começar uma exposição sobre o amor imerecido que recebemos de Deus. O Espírito Santo nos lembra disso em nossos momentos de tribulação, para mostrar o seguinte: se Deus fez o que fez por nós, Ele nos sustentará até a glória plena se manifestar. O argumento de Paulo segue do maior para o menor. Se Deus fez o que fez por nós, nós não precisamos perder completamente a sanidade diante de uma tribulação. Se Deus nos salvou, se Deus fez o mais difícil, não vai ser uma tribulaçãozinha que vai fazer Ele se esquecer de nós. Esse é o argumento de Paulo, isso é muito poderoso. Ele parte do maior para o menor. Se Deus já fez o mais difícil, não vai ser uma tribulação que vai fazer Ele agora desistir de você. É esse o argumento que ele usa, do maior para o menor. Então, se Deus fez o que fez, morrendo na cruz por nós, Ele vai nos sustentar até a glória plena se manifestar. Durante os nossos momentos de dificuldade, Deus não está contra nós. Nós devemos nos lembrar que Ele nos amou sem termos nada a oferecer em troca. A cruz é a demonstração do amor de Deus. Ele diz, né? Nisto Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu no nosso lugar. Então a cruz é justamente a prova, a demonstração do quanto Deus nos amou.
Comentário do Calvino: se Cristo, diz ele, teve misericórdia do ímpio, se reconciliou seus inimigos com o Pai, se realizou isto pela virtude da sua morte, então agora muito mais facilmente os salvará quando forem justificados e guardará na sua graça aqueles a quem restaurou a graça. Comentário do Hernandes: Paulo já havia provado que na cruz Deus revelou sua plena justiça. Agora ele afirma que na cruz Deus revelou seu abundante amor. Então na cruz, isso aí a gente já conversou muito sobre isso, né? Na cruz nós temos o amor de Deus e a justiça de Deus se manifestando. O amor de Deus por quê? Porque Deus não precisava fazer aquilo. Ele fez aquilo porque Deus amou o mundo de tal maneira. Então nós temos o amor de Deus ali, mas também temos a justiça. Por quê? Porque se Deus tinha falado lá no Antigo Testamento que quem pecasse ia sofrer as maldições, Ele não pode pegar nosso pecado, amassar e jogar no lixo. Tem que ser descontado em alguém. Então estava sendo descontado no Cristo pendurado na cruz. Ali nós temos a justiça de Deus. Deus mostrando: eu sou justo, eu falei que ia castigar o pecado, estou castigando o pecado, mas no Filho dele, né? O amor de Deus não é apenas um sentimento, é uma ação. O amor não consiste apenas em palavras, é uma dádiva. O amor não é uma dádiva qualquer, mas uma dádiva de si mesmo. Deus deu seu Filho, Ele deu tudo, deu a si mesmo. Deus não amou aqueles que nutriam amor por Ele, mas aqueles que lhe viraram as costas. Deus amou aqueles que eram inimigos. Comentário do Douglas Moo: um significado sentimental do amor de Deus, isso aqui é maravilhoso, olha isso. Um significado sentimental apenas do amor de Deus em si mesmo oferece pouco conforto a uma pessoa que está perdida, condenada, destinada ao inferno. Então, uma pessoa que não é salva, se você der uma experiência apenas sentimental do amor de Deus para essa pessoa, talvez ela chore, mas vai trazer pouco resultado para essa pessoa. Mas aí ele vai mostrar o outro lado. Se você der também só uma interpretação fria para essa pessoa, realmente entendi esse ponto, também não vai gerar muito resultado ela só entender. Então não gera resultado somente o sentimental, não gera resultado somente esse negócio da mente. Agora, quando as duas coisas estão juntas, é diferente. Mas uma interpretação fria, sóbria, histórica de que Deus de fato amou o mundo na cruz, pouco beneficia uma pessoa até que esse amor seja experimentado, recebido pela fé em Cristo. É quando essas duas coisas são apropriadamente experimentadas como dois aspectos de um só grande amor, fundamentalmente indivisível, que a nossa certeza de que a esperança não nos envergonhará será forte e inabalável. Para encerrar, do 9 ao 11, como agora fomos justificados pelo seu sangue, muito mais ainda por meio dele seremos salvos da ira de Deus. Pois, é o argumento que eu falei, pois se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele por meio da morte do seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante o qual agora recebemos a reconciliação. Então, se Deus fez tudo aquilo por nós, quando ainda éramos pecadores, quando ainda éramos inimigos, quando ainda éramos perdidos, agora que nós somos justificados, não somos mais inimigos, mas amigos, não mais perdidos, condenados, mas salvos, ainda mais Ele continuará fazendo por nós. Então, essas tribulações não devem nos tirar completamente a nossa sanidade, devem nos fazer nos gloriarmos, entendendo que Deus está usando isso de alguma forma. Deus não está contra mim. Agora que eu fui justificado, Deus vai estar contra mim? Eu era um miserável, eu era um inimigo e Ele foi ao meu favor. Por que agora Ele estará contra mim? Mas às vezes a nossa mente cria todos esses jogos. Paulo está mostrando que o Deus que nos salvou já fez o mais difícil. Não há nada difícil para Deus, mas já fez o mais difícil. Nos manter agora caminhando não é nada perto do que Ele fez. Ele vai nos manter perseverantes até o final. Paulo parte do maior para o menor. Se já fomos justificados, se Deus já fez o mais difícil, não precisamos temer a ira de Deus. Paulo também mostra esse duplo aspecto da justificação. Isso é interessante, ó. Não somente os nossos pecados foram imputados em Cristo, a justiça dele foi imputada em nós. Logo, as obras de Cristo hoje são as nossas obras. Isso aqui a gente tratou no Clube do Livro. No Clube do Livro eu fiz a seguinte pergunta. Tá, Jesus veio para quê? Para morrer pelos nossos pecados, né? Por que quando ele nasceu já não colocaram ele numa cruz e pronto? Não era só para morrer pelos nossos pecados? Valeria. Acontece que Jesus não veio só para morrer pelos nossos pecados. Se Jesus não vivesse uma vida em obediência, nós seríamos perdoados,
mas a gente voltaria lá para o estado de Adão e Eva. Eu não tenho pecado, mas eu ainda tenho aqui a minha decisão a fazer. Cristo só teria limpado tudo e agora eu estaria com a vida de novo para viver. Se ele tivesse sido crucificado bebezinho. Mas como ele vive uma vida em obediência, uma vida em perfeita obediência a Deus, quando ele é morto naquela cruz, ele não somente apaga os meus pecados, porque ele levou os meus pecados sobre ele, mas toda essa justiça que ele conquistou durante a sua vida de obediência é passada para mim. Então hoje eu não estou no estado de Adão e Eva, nós estamos acima de Adão e Eva. Nós não somente hoje somos vistos por Deus, isso aqui pode parecer chocante, mas a gente já viu isso até aqui. Hoje Deus olha para nós e Ele literalmente vê a gente como se nós nunca tivéssemos pecado. Porque Ele vê Cristo em nós. Cristo nunca pecou. Então não somente Deus nos vê sem pecado, mas Deus nos vê como pessoas justas. Pessoas que receberam todos os méritos de Cristo sobre ela. A justiça de Cristo, os méritos de Cristo, as obras de Cristo são passadas para nós. Por isso que ele diz aqui que seremos salvos pela sua vida. Não é só a morte de Cristo que vale para nós, a vida de Cristo também resulta na nossa salvação, na nossa santificação, em tudo que a gente faz. Não só a morte de Cristo nos salva, a vida de Cristo também nos salva. Comentário do Hernandes. Aqueles cujas transgressões foram imputadas a Cristo e ao mesmo tempo receberam na sua conta toda a sua perfeita justiça, estão seguros da glorificação. Aos que Deus justifica, a esses ele também glorifica. Ele vai falar sobre isso lá no capítulo 8, no verso 30. É impossível perecer aqueles por quem Cristo verteu o seu sangue. Se Deus fez tanto a favor dos inimigos, que não fará ele a favor dos amigos? Comentário do Calvino. Se Cristo obteve justiça para os pecadores pela instrumentalidade da sua morte, então agora os protegerá muito mais da destruição, já que são justificados. É isso aí. E hoje, irmãos, em vez de passar uma música, igual eu sempre passo, mas isso aqui eu preciso muito que vocês prestem atenção. Porque do Rodrigo Bibo, que tem um canal no YouTube, né, no Spotify, é um trecho dele lendo um pedaço de um livro. Então, assim, eu preciso que vocês prestem muita atenção para vocês não perderem o foco. É uma historinha, né? Não é tão grande, não. Presta atenção. E o meu objetivo com isso aqui é vocês perceberem, então, como que um cristão justificado lida com as tribulações e até com a morte iminente. Presta bastante atenção que eu acho que vocês vão gostar. Eu já chorei muito com esse vídeo já. Presta atenção. Leitura de um capítulo do livro Formação Espiritual, um caminho de fé, vida e missão. Escrito por Ricardo Barbosa, Valdir Stornagel, Osmar Ludovico, Cileda Stornagel, Isabelle Ludovico e Ziel Machado, editora Mundo Cristão. Capítulo 8, O Tempo como Dádiva, escrito por Ziel Machado. O telefone tocou. Do outro lado, escutei a voz da minha mãe. O tom estava um pouco distinto de sua habitual forma eufórica de iniciar nossas conversas. Percebi também que as palavras estavam meio espaçadas. Algo me dizia que teríamos uma conversa importante. O diálogo seguiu assim. Oi, filho, tudo bem? Sim, mãe, por aqui estamos bem. E vocês, como estão? Quero lhe fazer um pedido, se for possível. Claro, mãe. Do que a senhora precisa? Preciso de você. Preciso que venha me ver amanhã. Você pode vir? Qual é o motivo dessa urgência? O Senhor me disse que vou partir neste domingo. Quero ver você e conversar. Você poderá vir? Sim. Depois de afirmar que haveria, fiquei em silêncio. Minha mãe nunca havia falado comigo nesses termos. Sua declaração, feita com voz calma e firme, produziu em mim um profundo choque. Confirmei que pegaria o primeiro avião para o Rio de Janeiro, mas pedi-lhe para falar com meu pai antes de terminar a ligação, e ela concordou. Perguntei a ele se tinha ouvido nossa conversa. Eu queria ouvir o que ele tinha a dizer. Meu pai confirmou que minha mãe estava calma e muito segura do que falava. Estava tão serena como no início daquele ano, quando fomos juntos ao seu médico e o ouvimos dizer que ela teria apenas alguns meses de vida. Esse momento foi precedido por algo que havia acontecido 15 anos antes. Vou explicar. Cresci num lar evangélico. Meu pai era pastor batista e nesse ambiente evangélico tradicional, a expressão Deus me disse
não era comum. Conhecendo bem minha mãe, sabia que ela não faria essa afirmação levianamente. Sua relação com a finitude da vida se tornara algo muito especial e por isso ela passara a considerar o tempo de uma forma diferente. A gratidão por estar viva a fez assumir uma postura reverente e o tempo se tornou uma dimensão intencional de sua espiritualidade. Em janeiro de 1980, com 40 anos de idade, os exames médicos de rotina acusaram um câncer de útero. Ao voltar para casa, minha mãe reuniu a família e nos revelou não só o resultado dos exames, mas também a oração que fizera a Deus ao tomar conhecimento do diagnóstico. Ouvimos em silêncio reverente as palavras dela. Inspirada no relato bíblico do rei Ezequias, segundo Reis capítulo 20, ela pedia ao Senhor mais 15 anos de vida. Desejava concluir algumas coisas e ver a concretização de alguns de seus sonhos. Crendo na bondade de Deus e marcados por uma expectativa, um sentimento novo que até então não estivera presente na dinâmica familiar, acompanhamos todo o processo de radioterapia sugerido pelos médicos para aquela situação. Isso durou longos 10 anos. Em janeiro de 1995, exatos 15 anos depois do primeiro diagnóstico, meu pai e eu estávamos diante de um novo médico. Ele queria saber, antes que minha mãe entrasse em seu consultório, se poderia revelar-lhe a gravidade do seu diagnóstico. Entreolhamos-nos e, em segundos, nos lembramos de toda a história. Acenamos afirmativamente com a cabeça em um movimento de aprovação a intenção dele de ser direto e transparente com minha mãe sobre sua nova situação. Minha mãe entrou no consultório e, antecipando-se ao médico, perguntou: doutor, quanto tempo de vida me resta? É o câncer que tenho, não é mesmo? O médico, surpreso, apenas acenou, confirmando o diagnóstico e acrescentou: tudo me leva a crer que uns 3 meses. 3 meses é muito pouco, ela respondeu. Tenho 2 netas que nascerão este ano, uma em janeiro e outra em março. Preciso vê-las e passar um tempinho com elas. O médico nos olhou, meio sem saber o que dizer, enquanto meu pai e eu acenávamos para que ele apenas escutasse. Não seria necessário comentar. Ela estava serena, tranquila, como no dia em que me ligou, 10 meses depois dessa consulta, para solicitar que eu fosse ao Rio antes de ela encontrar-se com o Senhor. Quando cheguei à casa de meus pais e a vi, percebi que ela estava bem fraquinha. Ainda assim, mobilizou suas poucas forças. Levantou-se e veio ao meu encontro para me abraçar. Foi a última vez que conseguiu se levantar. Era uma sexta-feira, dia 6 de outubro. Com base no que ela nos dissera ao telefone, ainda teríamos 2 dias antes de sua partida. Esse texto ficaria longo se eu descrevesse o que aconteceu nesses 2 dias intensos, mas devido a essa percepção do tempo como dádiva e não como posse, vale a pena descrever seus momentos finais. No domingo, seu médico veio visitar-nos e recomendou que ela fosse levada ao hospital, pois o período final poderia vir acompanhado de muito sofrimento. A resposta dela foi: obrigada por sua preocupação, doutor. Caso tenha dor, eu tomo um analgésico, mas quero me encontrar com o meu Senhor neste quarto, onde sempre me encontrei com Ele nos meus tempos de oração e leitura da Bíblia. A essa altura, o médico a conhecia suficientemente bem para estar familiarizado com a história dos últimos 15 anos, e ele concordou. Ao longo do dia, ela nos pediu que chamássemos algumas pessoas, vizinhos e parentes, pois queria agradecer a ajuda e deixar algumas palavras para cada um. No fim da tarde, teve uma conversa privada com meu pai, seguida por uma conversa pessoal com minha irmã e, por fim, chamou-me para a nossa última conversa. Ao anoitecer, pediu que nos reuníssemos ao redor de sua cama para cantar uns hinos e ler passagens bíblicas. Às 21h45, pediu-me que colocasse suas mãos sobrepostas sobre o seu peito, olhou-nos ternamente e deu um sorriso enquanto uma lágrima escorria-lhe pela face. Então fechou os olhos e partiu. Como ela tinha dito, o Senhor veio ao seu encontro no dia do Senhor, no domingo. Diante de mim estava a confirmação da expressão que me deixara em dúvida poucos dias antes. 2 pontos, entre aspas, o Senhor me disse. Ficamos todos em profundo silêncio. Aos poucos, pude ouvir sussurros de oração entre os que estavam presentes naquele quarto. Quando consegui articular as primeiras palavras, eu as dirigi ao meu pai, que permanecia em silêncio ao meu lado. Pai, o Senhor é pastor há muito mais tempo do que eu e já passou por momentos assim. Que palavra tem sobre este momento? Ele levantou a cabeça, olhou e disse: Filho, morremos da mesma forma que vivemos. Sua mãe, em vida, foi aprendendo a conhecer o Senhor. Aprendeu algo mais sobre a vida e sobre como viver.
Agora que o tempo dela terminou, foi tranquila ao encontro daquele com quem ela aprendeu a caminhar no tempo de vida entre nós. Todos saíram do quarto, mas eu fiquei ali, pensando no que meu pai acabara de dizer. Pensei na vida como um tempo especial, algo como um presente, como uma dádiva. Meu pai tinha razão. Morremos como vivemos. A vida não é apenas uma extensão de dias, como afirmam os poetas. É preciso saber viver. Afinal, estamos sempre sujeitos à possibilidade de que a morte nos alcance sem que tenhamos aprendido a viver. O tempo é vida, e a vida é um presente. O tempo é dádiva. Então é isso, irmãos. Esse livro, Formação Espiritual, ele é muito, muito bom. Eu ia colocar ele no Clube do Livro esse ano, mas não coloquei. Mas essa é a forma como um cristão lida com a morte, né? Então a gente vê, em momento nenhum, medo da morte. A gente vê ela pedindo mais 15 anos para Deus, baseado no relato do profeta do rei Ezequias, né? A gente vê depois ela indo no consultório depois dos 15 anos e o médico falando para ela que ela teria só mais 3 meses e ela dizendo, não, 3 meses é pouco, eu tenho 2 netas que vão nascer. E ela morreu 10 meses depois, então deu tempo de conhecer as netas. Mas mesmo nesse sofrimento todo, nós não temos nenhum momento de medo. E aí ela diz, nos últimos momentos, né, não, vai para o hospital, porque os últimos instantes pode ser de muito sofrimento mesmo. Um câncer, pensa, um câncer com 15 anos, um câncer de útero. Ela, não, eu quero me encontrar com o meu Senhor nesse quarto onde eu me encontrei com Ele tantas vezes, lendo a Bíblia, nos momentos de oração. Essa é a nossa relação com a morte. Não é uma relação de medo, mas é uma relação justamente de nós nos encontrarmos finalmente com o nosso Senhor. E com tudo que a gente viu hoje, a gente vê alguns resultados, né, da justificação na vida de uma pessoa. Lembrando, a gente vai ficar vendo esses resultados até o final do capítulo 8. São marcas, né, que a justificação gera na vida de um crente, certo?